Bom dia a todos. Eu sempre digo para os que já estão aqui comigo, hoje ainda não tem ninguém, o pessoal vai entrando aí. E para os que vêm depois, porque eu gravo a live bem cedinho, que é a hora que eu consigo fazer a live aqui para bater um papo com vocês. Então, eu sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora aqui da equipe Qualivetes. Então, eu já atendo há 12 anos com acupuntura, com fitoterapia, com essa parte de medicina complementar. E há quase 4 anos nós criamos a equipe, nós decidimos multiplicar por meio de várias colaboradoras que atendem São Paulo inteiro e também ali as divisas de São Paulo a gente consegue atender ABC, Diadema, Franco da Rocha, Guarulhos, Osasco, então nós conseguimos atender também. Qual é o nosso objetivo? Trazer qualidade de vida e bem-estar em todas as fases de vida do animalzinho. Esse é o nosso lema. Nosso propósito, facilitar o caminho da cura por meio do olhar integrativo. E aí, para quem acompanha nosso trabalho, sabe que esse assunto da cura é algo que a gente fala muito aqui, né? Bom dia, Adri! Então, esse é o nosso lema, essa é a nossa tentativa, nosso propósito por aqui. E que cada vez mais a gente consiga mudar o cenário, né? Não de vir como pessoas, como profissionais, quando já não tem mais o que fazer. Não vir pela dor, né? E sim vir pela prevenção, vir realmente porque o animal pode ter uma qualidade de vida, a gente pode prevenir demais outras doenças, então essa é a ideia da existência da Qualivetes, é por isso que a gente continua para mudar essa abordagem convencional na medicina veterinária. Eu vi a Adri clicando aí nos coraçõezinhos, então lembrete legal. Realmente, quando vocês clicam aqui no coraçãozinho do lado, o Insta entende que o nosso conteúdo é legal, que é relevante e dá aí um ibope pra gente, né? E se vocês colocam aqui no aviãozinho do lado e vocês enviam esse conteúdo também com relevância para quem vocês querem, vocês também ajudam pra caramba a gente. Então, super agradeço. E aí, gente, hoje, escolhendo o que eu ia falar hoje, eu fui lá na nossa agenda, né, nas coisas que aconteceram essa semana, que é isso que eu faço, e acabo trazendo dúvida de alguns clientes para cá, para que a gente possa conversar um pouquinho. E eu vi que a gente teve essa semana uma abordagem de uma cliente nossa, que ela tá até fazendo medicina veterinária, acho que ela tá no 4º, no 5º ano, tá finalizando, tem uma cachorrinha, nossa paciente, e ela me perguntou muito sobre produtos, né? E aí tô vendo a Cida entrando também, porque uma dessas questões veio até da Poliana também, em relação aos animaizinhos, de produtos. E era sobre isso que eu queria conversar com vocês, pra gente alinhar nossas expectativas, né? Eu tenho uma amiga que a gente sempre viajou juntas, e ela, quando a turma era maior, assim, quando nós viajávamos em turma, ela dizia, olha, vamos fazer reunião de alinhamento de expectativa. Então, aonde que vocês querem conhecer? Querem descansar? Não querem? Querem algo mais badalado? E tudo isso sempre fez a gente fazer viagens incríveis. E o alinhamento de expectativa é tudo. Eu venho trazendo isso para a equipe, de falar, gente, a gente precisa alinhar as nossas expectativas. Ok, onde eu quero chegar com isso? Dos produtos. Então, assim, gente, primeiro lugar, vocês estão vendo, eu tô aqui com o logo da Pet Consciente, né? E é uma marca que a gente criou, vocês já conhecem, quando nós sentimos a necessidade de indicar produtos dentro da casa dos clientes. Então, o que acontecia? A gente ia lá, como vamos até hoje, e indicamos uma porção de coisas. Então, comedouro elevado por conta da coluna, determinados brinquedinhos para que sejam mais resistentes, para que o seu animalzinho fique ali se entretendo por mais tempo com algo seguro, shampoos que de repente oferecem benefícios
focados, né, na característica de cada animal, um tratamento mais individualizado. E quando a gente sentiu essa necessidade, na época eu não indicava, não vendia produtos, não tinha nada aqui para oferecer para o cliente. Nós indicávamos, olha, você vai a uma grande rede, né, nessa ou naquela, e lá você com certeza vai encontrar. Eu já tinha o desafio porque eu sou fitoterapeuta, né? Então eu indico fitoterapia. E aí a pessoa já tinha o desafio de onde encontra, pede onde, manda a receita para onde. E foi aí que, conversando lá com o pessoal da Fitofórmula, que é a farmácia que nós indicamos hoje aqui para manipulação das fitos que a gente prescreve, eles falaram, vocês podem ser nossos revendedores. Então, a gente se cadastrou, estamos lá no site. E começamos, naquela época, a revender, fazer a revenda das fitos que a gente mesmo prescreve, agilizando a entrega. E aí, eu já conversei um pouquinho com vocês quando o assunto é mais comercial, mais grana mesmo, né? Que não vale a pena vender nada para nós que somos pequenininhos, porque a gente não tem preço, né? Não é um segredo isso, infelizmente. Para os pequenos, a coisa é mais punk. E por que eu digo isso? Porque uma grande rede, eles chegam a comprar carretas, né? E nós não. Enquanto eles compram, sei lá, 300 caixinhas, eu tô aqui pechinchando meia dúzia para pagar em algumas vezes. Então, a gente acaba não tendo o mesmo valor deles. A gente até consegue algumas coisas legais, e a gente tenta oferecer os nossos benefícios, que não é preço, por outros lados, né? Então, que outros lados? A facilidade de receber em casa, o comprometimento de entregar um produto que já passou por um filtro. Então, que filtro? Quando a gente identificou que isso seria necessário, nós começamos a chamar o pessoal dos laboratórios, os técnicos, para nos darem treinamento. E é assim até hoje. Até aproveitando, amanhã a gente vai ter uma live com a Michele. E a Michele, ela é uma engenheira, ela desenvolveu uma roupinha com infravermelho e com a tecnologia do magneto que a gente usa na fisioterapia. O que é show de bola, porque para os animais ajuda a tirar dor, melhora a circulação e isso presente na roupinha. Então, mais uma possibilidade aí, ela vai vir falar disso. Por que ela vai vir? Porque ela já veio anteriormente, ela fez um treinamento aqui conosco, internas da equipe, tirou as nossas dúvidas, discutimos entre acupunturistas e fisioterapeutas, e aí a gente chamou ela para uma live, antes até mesmo da gente começar a ter esses produtos aqui para oferecer para vocês. Tá bom, Juliana, você quer chegar aonde, né? E essa semana, duas clientes, e essa inclusive que eu citei para vocês que está fazendo veterinário, nos questionou sobre determinados produtos. Então, ela nos mandou, olha, Ju, eu queria usar o antipulgas, né, na minha cachorrinha, que tem 15 anos, é uma cachorrinha que já tem problema no fígado, ou seja, é uma hepatopata, é uma cachorrinha que tem diabetes, então ela tem alguns desafios aí na saúde dela que a gente precisa ficar atento para oferecer o melhor produto. E essa cliente, ela disse o seguinte pra gente, Ju, você não faz um levantamento das coisas naturais? Já que você, por exemplo, trabalha com acupuntura, com físio e tudo mais. E aí foi quando eu decidi vir aqui bater esse papo com vocês, para que vocês consigam entender como eu penso. E aí, se isso for interessante levar para a vida de vocês, ok. Por exemplo, vou usar a história dessa cliente, a necessidade dela, para que vocês entendam o que eu pensei, a linha de raciocínio que a gente segue. Então, quando ela me pediu o antipulga, existe um antipulga que é uma coleirinha que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é a coleira de Nim. Então, é erva de Santa Maria, é uma coleira natural, e onde ela não é ectoparasiticida, porque ela não mata o ectoparasita. Ela é uma coleira repelente, ela repele ectoparasitas, né? Pulga, carrapato, mosquito da leishmania.
eu nunca tinha ido atrás, porque é algo bem natural, não tem nada a ver com os produtos que a gente está acostumado aí do mercado, que caem na corrente sanguínea, que o bichinho tem que ir lá picar e aí sim ele morre, né? Não funciona dessa forma. Eu nunca tive aqui e eu nunca fui atrás. Ah, mas por quê? E aí, por que eu nunca fui atrás? Porque, gente, eu não lembrava do porquê eu nunca tinha ido atrás. Mas eu fui em consideração a essa cliente que me cobrou isso, né? Assim como a gente vai atrás de todas as coisas, tá? Então, se vocês, por exemplo, eu quero uma areia de gato boa, o que você me indica? Eu vou falar com um especialista em felinos, como já fui. Eu vou pedir treinamento de fornecedores. E aí a gente só traz alguma coisa para cá, se de fato for alguma coisa legal, alguma coisa boa pro bicho, né? Então, se vocês tiverem algo em mente, sim, pode passar pra gente e a gente vai com certeza atrás, pelo menos, da informação e definir se é válido ou se não é válido trabalhar com aquele produto. Tanto é que tem produtos super famosos e que a gente não trabalha e ponto. O que, por exemplo? Os biscoitinhos lá em forma de ossinho, de tudo que é cor, que vai farinha. Aquilo não é legal para o cachorro. Os bifinhos, que hoje em dia tem os mais diferentes tipos aí, tem os mais famosos, menos famosos, mas que vem o bifinho dentro do pacotinho, né? Um alimento com muito sódio, aquilo não é legal para ninguém. Eu falo que é o McDonald's do cachorro, né? Qualquer dia o McDonald's me processa. Mas enfim, todo mundo ama McDonald's, a maioria, né? Todo mundo, muita gente, mas sabe os malefícios que isso traz. Então, assim para os animais também. Só que, voltando lá na coleira de ninho, que eu fui atrás, fui atrás do fornecedor, pedi um treinamento, pedi materiais. E assim, gente, eu não tive respaldo nenhum. Para não dizer nenhum, o que eu percebi é que o pessoal de lá nunca teve esse tipo de cobrança. Então, é um produto isento de registro, não tem pesquisa, não tem material para saber como isso funciona no organismo do animal. Não tem nada. E o que o rapaz me disse foi: não, Juliana, fica tranquila, é um produto que vende há 20 anos no mercado, tudo bem, mas quanta porcaria não vende há 20 anos no mercado, a gente mesmo consome, e entre vender há 20 anos no mercado e ser algo de fato bom para o animal, é muito diferente. E aí eu tenho um passado que é bem legal, não deixo ele de lado, porque eu fui muitos anos da área comercial. Então, passei por muitas empresas pela área comercial, então acabei sendo a mocinha que visita aí os colegas médicos veterinários por muitos anos, por diversas empresas. Então, eu passei pela Nutriara, eu passei pela Mundo Animal, eu passei pela Pfizer, né? Eu passei pela Fordod. Então, algumas aí, eu passei pela Vet Minas, que é uma distribuidora que distribui Equilíbrio e a ração. Então, eu passei por algumas empresas aí, distribuí alguns produtos, Ouro Fino. O que me permitiu, gente, o laboratório, eles são tops em treinamento. Por quê? Porque, primeiro que eles são grandes no sentido de buscar provar a qualidade deles no mercado por meio de estudos. Laboratórios grandes têm um cacife que nós, pequenininhos, não temos, né? Então, eles provam muito o produto deles. E quanto maior o laboratório, mais credibilidade traz com ele, como tudo na vida, né? Os laboratórios que eles têm um braço humano e um veterinário, eu adoro, por exemplo, porque a gente tem a Vert com o braço, que a Vert é o braço da Biolab, o braço veterinário da Biolab. Então, a Biolab é um laboratório humano muito reconhecido. E no momento em que eles se predispõem, né, se dispõem ali a fazerem produtos para a parte de medicina veterinária, eles, por consequência, seguem as mesmas normas e a mesma disciplina e a mesma rigidez com que eles produzem medicamentos humanos, o que faz com que aumente absurdamente a credibilidade do laboratório. Então,
Para mim, independente de produtos naturais, ou seja, produtos que não envolvam alopatias, venenos, vamos dizer assim, ou produtos que são 100% naturais, mas que não tem nenhuma prova, nenhum estudo, para mim é um pouquinho complicado. Não é tudo que a gente ainda tem de prova. A gente aqui trabalha com medicina complementar. Diversas técnicas ainda não são consideradas comprovadas cientificamente. Mas quando a gente se dispõe a estudar, a gente encontra algumas coisinhas. Agora, quando a gente busca por laboratórios que a gente não consegue ter respaldo, aí é um tiquinho diferente. Então, só finalizando a história da coleira de Nim, eu não desisti de trazer ela para vocês, não é isso. Mas eu também ainda não tive o respaldo do laboratório que eu desejo ter. Ninguém me ligou, nenhum veterinário entrou em contato. Tem um veterinário que sim assina o produto, mas não apareceu. Eu não recebi nada no meu e-mail, passei o e-mail para eles. O site deles dá erro. Então, estou trazendo uma experiência aqui que eu tive, que não foi das melhores, com esses produtos naturais. Por quê? Porque as pessoas ligam nós, que trabalhamos com técnicas complementares, acupuntura, fisioterapia, fitoterapia, medicina quântica, com produtos alternativos que não necessariamente tenham comprovação científica e estudos, o que eu particularmente acho complicado, né? Então, quando você fala de produto, ingestão, uso tópico, para mim, fica essa lacuna na minha cabeça, tá? Então, é por isso que a gente não vai para esse lado. Ah, tá bom. Então, para que lado vocês vão? A gente visa o manejo adequado, a forma com que a gente cuida do nosso pet dentro de casa, da forma mais adequada possível. Então, quando a gente fala no pet consciente, a gente aborda 6 espécies, né? Se vocês olharem aqui o nosso logo. Então, a gente aborda o gato, a gente aborda as aves, aqui tem os cães. Aqui é um lagartinho, que no bordado não fica tão bom, mas aqui é um lagartinho, então aborda os répteis, os peixes. E aqui tem um coelhinho, que faz parte dos lagomorfos, né? Mas aqui são lagomorfos e roedores. Coelho não é roedor, tá, gente? Coelho é lagomorfo. Então, a gente aborda 6 espécies diferentes, com o objetivo de trazer dicas e produtos que sejam de fato adequados. Então, quando a gente vai atrás desses produtos, a gente vai atrás, consequentemente, do respaldo deles. Então, hoje em dia, o que eu quero trazer um pouco nesse bate-papo com vocês, tem muita coisa que dá para se abordar de forma diferente. Então, nós aprendemos, e vocês, por consequência conosco, nós aprendemos nas faculdades determinado manejo que era até então considerado adequado. E que quando a gente se depara aqui fora, com tantos estudos e uma rotina muito diferente já na medicina veterinária, uma veterinária que está virada de cabeça pro ar e no bom sentido também, né? Porque a gente já conseguiu melhorar muita coisa. A gente tem inúmeras possibilidades que não são mais aquelas possibilidadezinhas engessadas que a gente aprendeu lá na faculdade. Como, por exemplo, ração. Eu saí da faculdade jurando que ração era a melhor coisa do mundo e que cachorro tinha que comer ração. E hoje eu já sei que não, né? Eu já questiono. Então, eu não digo que a alimentação natural seja o melhor alimento para todos os pets. Por quê? Porque não são todos os pets que têm tutores com disponibilidade, seja ela de tempo ou financeira, para que pague alguém para fazer, para que traga uma dieta balanceada e adequada para aquele animal. Só que hoje eu tenho aqui as estagiárias na equipe e o pessoal das faculdades continua batendo na tecla que ração é o melhor do mundo. E hoje a gente já sabe que não, já tem diversos estudos, já temos muitas referências nesse mercado, então hoje a gente já entende que não. Ectoparasiticida, que raios que é isso? Ectoparasiticida é o que mata bichinhos externos, então pulgas, carrapatos, esses são os ectoparasiticidas, tá? E o que a gente aprende na vida? Tem que colocar uma pipeta lá no dorso, que é aquele negocinho que espreme aqui no dorso do animal, na nuca, né?
uma vez por mês, a cada 30 dias, em alguns casos até menos. Agora tem os de 3 meses que você ingere não, né? O seu bicho ingere, você dá pro pet, ele ingere, dura 3 meses e você refaz. Então, tem diversos. Já é assim, engessado? Não é mais. Porque você tem outras formas de abordar. Então, já existem veterinários mais pro lado natureba. E aí, eu tiro a Qualivetes dessa, gente, porque pelo pet consciente, a gente acaba não fazendo exatamente dessa forma. Então, o pet consciente visa produtos bons, independente dele ir para o lado mais natural ou não, tá? Produtos que te tragam resultados bons, resultados que você busca, não necessariamente um produto mais natural, tá? Na terapia complementar, sim, a gente vai um pouco mais... Não é contra, mas de encontro com a alopatia, tentando que o animal precise de cada vez menos medicações alopáticas, mas aí também não somos nós que batemos nessa tecla, e sim por meio do nosso trabalho, das sessões, a gente vai mostrando para os colegas clínicos que, olha, já dá para tirar, já dá para fazer o desmame, não precisa de tanto anti-inflamatório, a gente já vai fazendo dessa forma. E voltando lá ao ectoparasiticida, por exemplo, já existem outras formas, como por exemplo essa coleira de Nin, que é uma coisa muito mais natural. Para todos os animais, não, a gente tem que estudar o desafio. O que é desafio? Desafio é o quanto o seu animal é submetido a situações de grande risco que vão colocar ele em desafio para que ele pegue ou não pulgas e carrapatos. E aí você vai conseguir balancear junto do médico veterinário do teu pet, qual é a melhor solução para ele. Ah, é uma coleira de Nin? Não é? É um Revolution? É um Bravecto? Ou não? Então, cada veterinário vai ter a sua conduta. E aí a gente esbarra muito nessa parte da medicina humana e veterinária, porque a gente, cada pessoa, cada profissional tem o seu protocolo, a sua conduta. E aí não tem certo nem errado dentro de um protocolo aceitável, né, gente? Óbvio, existe muitos erros existem, mas dentro de um protocolo adequado também existem muitas opções diferentes para um profissional abordar a mesma situação. Isso que é importante de saber. Vermífugos. O que a gente aprende? O vermífugo, a gente aprende que o animalzinho precisa tomá-lo a cada 6 meses. Pode ser diferente? Pode. Baseado no quê? No desafio também. Então, quanto seu animal passeia na rua, ele tem contactante? Contactante são animais que convivem com o teu animalzinho. Isso que é o contactante. Gente, eu tô pigarreando igual fumante hoje, que horror. É esse friozinho, né, que deixa a gente com a garganta assim. Então, voltando aos vermífugos, a gente também tem que estudar cada animal individualmente para entender qual que é a melhor opção para ele. É o frio mesmo. E que outras coisas que a gente aprende? Lá, antigamente, a gente ouvia... Eu aprendi isso, gente, Nossa, gente, teve geada. Em que estado que você tá? Gente, a gente vendo aqui os comentários e tá frio mesmo. Vou aproveitar e vou falar disso pros pets. Mas voltando aqui com vocês, e aí assim, gente, quando a gente fala de rotinas que a gente aprende na universidade, por exemplo. Eu ia falar para vocês do shampoo de coco, do sabão de coco. Eu vi isso, né, em pets, eu estagiei em lugares onde as pessoas aprenderam que o jeito certo de dar banho era fazendo uma primeira lavagem com sabão de coco. A gente demorou anos para que os laboratórios abordassem isso, dizendo o quanto o sabão de coco tem até soda cáustica, o quanto isso agride a pele do animal, o quanto causa lesões, causa um ressecamento absurdo. Então, para que isso fosse visto como... E ainda hoje tem, tá, gente? Tem
Tem pet shop que dá banho a primeira vez com sabão de coco. Primeira lavagem, né? E depois eles vão fazendo acabamento com shampoo, com aquele do cheirinho, com não sei o quê. Então, assim, hoje eu já vou contra isso com o pet consciente, né? Hoje. Eu sempre fui, porque o pet é novo, uma empresa aí de 3 anos. Então, o que a gente aborda? A gente aborda produtos, por exemplo, que usam a nanotecnologia, que tem uma penetração muito melhor na pele, que já leva em consideração o pH, que vai dar outra qualidade para esse pelo. Aqui, por exemplo, a gente indica muito a linha da Nox, gosto muito, muito deles. Tem outros bons, claro que tem. Mas a linha da Averte, da Nox, foi uma linha que a gente mergulhou total e eu adoro. Então, eles trabalham muito com a melaleuca, eles trabalham com, aí sim, uma linha bem natural e muito boa mesmo. Que mais, gente? A Minas Gerais, falando que tá geando lá. Aqui tá faltando pouco, viu? Agora tá abrindo um solzinho meio falso ali fora. Que mais que a gente aprende como verdade absoluta que vocês devem aprender, que se bobear faz também, gente? A vinagre pra pulga, essa é boa, vinagre pra pulga, né? O vinagre, gente, o ácido acético, já diz o nome, né? Ácido. Ele também causa um ressecamento absurdo e não há comprovação nenhuma que ele mate pulgas. Então, eu já fiz isso também, tá? O bom é quando a gente testa, né? Sei lá, 15, 17 anos atrás, eu já na veterinária, a gente tinha uma cachorrinha, a gente viajou para uma chácara e tinha lá uma cachorrinha, ela cheia de pulga, e nós não tínhamos nada lá na fazenda, longe de tudo. Vamos dar banho com vinagre. Ok. E quando eu comecei a jogar o vinagre, de fato, isso deve causar incômodo nas pulgas, né? Elas ficam doidas, começam a se mexer loucamente, então você vê elas com mais facilidade, o que me permitiu tirar algumas mais, talvez, da cachorrinha. Mas, de fato, comprovação, não, ela não ficou livre das pulgas. Eu já vi passar talco, o pessoal falar, né? Passa talco pra assadura, a pele tá vermelha, sarna, farinha, e, gente, tem as mais diversas coisas. Também não há comprovação nenhuma, então a gente também não vê melhora. A gente convive com tutores que insistem, não temos comprovação nenhuma. Mentruz com leite. Mentruz com leite fez o meu cachorro andar. Eu sempre conto uma história que eu falo que, olha, difícil ouvir algumas coisas, mas eu tratei um cocker. Ele estava paralisado há mais de 3 meses, um colega indicou pra gente. E com 10 sessões ele começou a andar novamente, foi bem legal. Ele não mexia nem o pescoço, ele tinha tetraparesia, ele não mexia nenhum dos membros. E eu descobri que ele voltou a mexer da pior forma, porque ele mexeu o pescoço e me mordeu. Foi um dia até bem feliz. E aí eu comecei a fazer acupuntura nele semanalmente, e aproximadamente com 10 sessões ele andou. E quando ele andou, a tutora disse assim: eu sabia que mentruz com leite era muito bom, que mentruz com leite resolvia. E eu pensei, vocês sabem, né, que eu pensei um palavrão, pensei. Porque eu falei, é sério isso? Então, assim, não há comprovação do mentruz com leite, muito pelo contrário, a gente desaconselha o uso do leite, porque o único mamífero que é bobo o suficiente para crescer, ir para a idade adulta e continuar tomando leite, gente, é o humano. Isso é coisa de humano. Então, não ofereçam leite para ninguém, para o gatinho, para o cachorrinho, não, tá? Quando a gente tem uma idade adulta, normalmente a gente não tem mais a enzima, a facilidade de quebrar a enzima, né? A lactose que vira lactase quando o organismo quebra, e aí ele traz várias questões. Então, não é legal. Pela medicina chinesa, ele traz umidade, ele causa ali um bloqueio, estagnação nas vias respiratórias, o leite dá muito. Eu, por exemplo, adoro queijo, né? Eu não tomo leite, mas como queijo, então a desgraça é meio que a mesma, né?
E aí, via respiratória, quem tem rinite, sinusite, bronquite, alergias, o leite não é bem visto. Tem tanta receita doida para cuidar de pets que parecem mais mandinga que receita. Tem muita coisa, gente, muita coisa. Então, o que eu quero dizer com essa dúvida que essa cliente trouxe pra gente essa semana, né? Ah, vocês apoiam receitas naturais? Vocês vão atrás de produtos naturais? Tem produtos naturais que são tops e tem comprovação e tem estudo e são muito legais, como por exemplo a linha Nox da Averte, que a gente super indica. E tem coisas questionáveis ainda, pelo menos aos meus olhos, que eu ainda falo, E tem as mandingas, que é a história do mentruz, que é o vinagre, que é o óleo queimado, que agora essa geração já mudou um pouco, mas era muito comum, né? Óleo queimado para sarna, para sei lá o que, era muito comum. Então é isso, gente. O que eu quero trazer para vocês é o que a gente se compromete aqui a fazer. A filtrar, porque essa onda pet é uma onda que só cresce, e aí tem gente preocupada com o bem-estar animal e tem gente que não está preocupada, que está querendo só surfar na onda econômica, e aí é por isso que a gente entra numa grande rede e quando vê tá segurando um panetone para cachorro, uma cerveja para cachorro, grandes absurdos, porque aquilo não vai agregar nada à saúde do animal, aliás, vai ainda prejudicar. Tem diversos animais que têm questões de saúde, que têm já comorbidades, que esse tipo de produto só vai piorar o animalzinho. Petisco disso, petisco daquilo, petiscos naturais que tem validade de 2 anos, né? Faz um bolo na sua casa, come depois de 2 anos. Então, minha mãe chegou a dar banho no cãozinho com água e criolina. Então, gente, o risco de contaminação é muito grande, muito grande. A gente vê alguns animais mais rústicos, isso é muito comum, né? Às vezes, eu convivo mesmo, às vezes um determinado animalzinho comeu um osso de frango. A gente fala, meu Deus, vai morrer e tal, e o bicho tá lá, no outro dia tá ótimo. Eles apresentam uma rusticidade maior. Antigamente não tinha essa de osso de frango. O cachorro comia tudo que sobrava no prato e não tinha nada, né? O meu cachorro comeu um pedacinho de linguiça num churrasco e ele ficou internado 3 dias com gastroenterite. Então, gente, os animais, eles estão perdendo essa rusticidade. Por quê? Pelas raças, pela humanização, pela sensibilidade individual de cada raça, predisposição que a gente conversa tanto aqui. Então, entender se os produtos de fato são bons ou não é uma questão. Até, eu vou aproveitar, tô vendo a Adri aqui, a gente teve um fato aqui, eu fiz uma live mostrando a vida do estopa aqui. Eu vou contar, tá, Adri? Eu super exponho, depois eu pergunto se pode, né? Então eu fiz uma live mostrando a vida do estopa e o meu cachorro. E na live eu mostrei um brinquedo que ele tem, que a gente enche de pedacinho de eu vou falar ossinho, mas não é ossinho, tá? Porque eu não dou ossinho. Aqueles palitinhos, eu uso os palitinhos da Geriatric e da Botica Pet. Geriatric esqueci a marca agora. Esqueci, eu sempre falo aqui pra vocês. Que são ótimas opções de petisco. É claro que não se compara. Tem gente que fala assim, mas eu compro o bifinho do meu cachorro, pago R$3,50. Esse que você me indicou tá 30. Gente, não dá pra comparar uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não estamos falando do mesmo produto. O produto que eu tô falando para vocês é um produto com simbiótico, pré e probiótico. Ele vai trazer diversos benefícios para o organismo e os animais costumam aceitar como petisco. É aí a grande sacada e o grande benefício, tá? É isso. E por isso que custa tão mais caro, né? Valor tão mais alto. Não gosto de falar que é caro, que caro é aquilo que a gente não vê valor, né? E o negócio é bom mesmo. E tem a linha da Botica Pet, que eu sempre falo para vocês seguirem eles lá também, porque eles são bons, trazem lives muito legais, estão fazendo um trabalho muito legal para veterinária, então a gente também indica eles.
E aí eu mostrei uma bolinha que o Estopa tem, que eu encho desses biscoitinhos, desses palitinhos, e para que ele possa interagir durante o dia. Mostrei, a Adri mandou uma mensagem pra gente, falou, eu quero uma dessa, me manda uma aqui e tudo mais. E aí mandamos pra Adri uma. E mandamos, a bola é linda e tal, uma bola da Pet Games. E aí, passado 2, 3 dias, a Adri nos manda um vídeo pavoroso. Eu tô pra postar isso, eu ainda não achei um jeito bom de postar isso, porque o Insta corta umas coisas, né? Mas eu vou postar. E a Roberta, que é a cachorrinha dela, comeu o brinquedo, comeu partes do brinquedo. Como a Adriana estava perto, ela conseguiu tirar o brinquedo e mandar pra gente a foto daquilo, que é super perigoso, porque imagina, o animal ingere isso, começa a ter um corpo estranho, enfim. E ela nos mandou o vídeo, a gente enviou pro pessoal técnico lá da Pet Games, que nos respondeu, e aí eles começaram a fazer uma investigação, vamos dizer assim. E onde que a gente chegou? A gente chegou que o peso da Roberta estava errado para o tamanho do brinquedo. Então, que precisaria ser um brinquedo, aquele que a gente comprou é o M, e tinha que ser um brinquedo G, alguma coisa assim. E algo que nós não tínhamos nos atentado, e aí, enfim, a gente acabou mandando para a Dri um Kong, que é um brinquedo que a gente super indica, e que ele não tem muito isso de peso, ele é super resistente, é muito legal. Então, a gente acabou enviando um Kong pra Roberta, que é bem resistente, mas a gente teve esse respaldo da Pet Games falando do brinquedo. Então, a gente tem que estar de olho em tudo, gente. Eu já fui já contei essa história aqui pra vocês alguma vez, mas eu tinha mania de levar quando eu estou para novinho, eu achava o máximo que eu mostrava coisas pra ele escolhia. Vocês devem estar falando, essa aí tá mais louca do que a gente pensa, né? Mas assim, eu colocava 2 brinquedos, ele ia, abocanhava um. Eu falava, ele escolheu. Eu colocava 2 camas, ele ia e deitava em uma. E eu achava o máximo, eu levava ele nas lojas e deixava ele escolher as coisas. Até que um dia eu peguei, sabe aquele macaco molengo? Todo bicho tem aquele bendito daquele macaco. E aí, o macaco... peraí, comentário sobre os petiscos. Economia besta, compra uma coisa muito barata e gasta depois para cuidar da saúde do bichinho. Mas às vezes a pessoa... Organact, a Adri tá falando. Obrigada, Adri. Tô mal da memória. Os biscoitinhos não. Os palitinhos que eu tô falando que a gente indica são da Organact, que é uma linha super top. Que é simbiótico, que ajuda todo no sistema, tem uma linha enorme, vocês conseguem focar aí para características específicas do animal de vocês, e os bichos aceitam como petisco. Top, Organact, tá? E sim, às vezes a pessoa não sabe que não é que ela tá optando às vezes pelo mais barato, mas pelo mais famoso. Passa na Globo, passa não sei aonde, tal artista dá, e aí acha que tá arrasando e acaba prejudicando a saúde do animal. Eu tô de olho aqui, gente, porque eu vou sair daqui, vocês estão vendo que eu tô uniformizada hoje, né? Vou sair daqui, já tenho uma reunião com o cliente, que a gente faz uma reuniãozinha de alinhamento. Aí a Adri tá comentando aqui, Roberta gostou do Kong, mas preferiu o outro que dava pra comer, olha o perigo. Mas a gente tem sempre que ficar muito de olho mesmo. Então tivemos o respaldo, mas não é só ir lá e comprar. E eu tava contando do bendito macaco. E aí eu peguei, eram 2 bichos de pelúcia, balancei lá, o Estopa foi, abocanhou o macaco, viemos felizes pra casa com o bendito macaco. E aí, assim, gente, eu não fico olhando pro cachorro brincar assim, né? Não sei se alguém fica, mas não fica. Então, a gente dá sorte, às vezes, de estar perto e às vezes de não estar. E às vezes o azar, né, de não estar. E aí, ele rasgou o macaco e dentro tem um negócio branco, que até então eu não sabia o que era, uma lã. E ele lá comendo e rasgando e brincando com o brinquedo. No outro dia... ele fazia jatos de sangue no cocô, assim. Então, uma gastroenterite hemorrágica terrível. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu levei ele direto para internação. E a internação fez todos os exames necessários, ele ficou lá, ficou 2 ou 3 dias também.
E eu muito indignada, porque eu comprei aquilo numa grande rede, ele era pequeno, filhotão, e 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí eu fui nessa grande rede e aí falei, olha, eu vim aqui, comprei esse brinquedo, tal. E o meu cachorro tá internado, eu tô gastando R$ 1.000 por dia. E aí o cara me falou assim, olha, o que tem dentro desses brinquedos é lã de vidro. E você tem que oferecer ele pro seu animal brincar sob supervisão. Sem supervisão a gente não se responsabiliza, então tá passar bem. Ou seja, as grandes redes que estão focadas em vender, eles querem vender, óbvio, não tá errado, é o que eles se propõem. Assim como a gente vai no mercado, pega um monte de produto que faz mal pra gente e volta pra casa feliz, né? Cheio de chocolate, de refrigerante, de salgadinho, enfim, um monte de tranqueira, a gente volta pra casa feliz e ninguém do caixa falou, não leva isso, não falou, porque o problema é teu. E a mesma coisa dessas grandes redes. Então, é isso que a gente se dispõe a fazer diferente. A pesquisar. Quando acontece a desgraça, como aconteceu com a Adri, da cachorrinha comer o brinquedo, a gente ir atrás, buscar respaldo, entender o que poderia ter sido feito diferente. Então, isso a gente se dispõe. Mas não necessariamente todos os produtos que a gente trabalharem vão ter esse caráter natureba, tá? Então, às vezes, sim, a gente trabalha com os veneninhos dos vermífugos, né, que acabam sendo alopatia, com os veneninhos dos ectoparasiticidas, que matam as pulgas e os carrapatos e caem na corrente sanguínea, de alguma forma, mas aí a gente protege o manejo adequado com produtos bons, que tenham estudos relevantes, estudos legais, que a gente possa posicioná-los para vocês, beleza? Gente, é isso. Hoje eu vou finalizar um tiquinho antes com vocês. Vou deixar essa live salva também, porque eu vou lá para reunião com a tutora pra gente fazer o alinhamento das expectativas aqui do bichinho dela. Então, quero convidar vocês. A Adri comentou aqui. Também acho que nós, tutores, erramos mais por ignorância mesmo. É o fato de não saber, né, Dri? Mas assim, gente, vó, não vai no mercado e compra um monte de tranqueira pros netos e a mãe briga. Então, assim, às vezes a gente só quer agradar o bichinho. Consegue? Consegue. Só que depois a gente acarreta algumas outras questões por meio de tantas coisas, né? Então, os elogios, muito bom sempre ouvir suas dicas. Gente, obrigada. Muito agradecer a vocês sempre. Vou deixar salvo, então. Quero convidar vocês amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite. Vou receber a Michelle, vou bater um papo com ela sobre as roupinhas que ela fabrica com infravermelho, entremeados ali no próprio tecido e com a tecnologia da magnetoterapia. Bem legal. Tô bem feliz aí com essas roupinhas, tá? Então, beijos pra vocês, gente. Bom finzinho de semana pra todos nós. Beijos.